Apesar de ser um assunto muito conhecido, ainda não é, digamos assim, de senso comum. Então, esse tema pode surpreender algumas pessoas, mas o fato é que antes de Pedro Álvares Cabral pisar no Brasil, os espanhóis estiveram aqui, desembarcaram, tomaram posse, só que desavisadamente, ou talvez por tentando jogar um verde, né? Eles estavam tomando posse num território que, por tratado, o Tratado de Tordesilhas, estava na zona de domínio dos portugueses. Por isso não prosperou essa ideia, enfim, não foi levado a sério. Mas, de fato, quem pisou primeiro no litoral brasileiro foram os espanhóis. É verdade que depois que Dom João II, por volta mais ou menos da época da expedição do Bartolomeu Dias, Portugal adotou uma política de segredo das navegações. Inclusive, o Cristóvão Colombo, que fez 3 viagens aqui para a América, e mesmo assim, ao fim da terceira ainda achava que tinha descoberto as Índias, mas há sim um indício, né, uma sugestão, não é uma coisa confirmada, mas está em algum documento, a ideia de que Dom João II informou a Colombo que ao sul do lugar que ele descobriu as Antilhas ali, aquelas ilhas ali da América Central, existia um grande continente. Então, segundo essa versão, o próprio Dom João II já sabia disso, o que nos leva a crer que é muito provável que Portugal tenha passado por aqui antes de Cabral e antes dos espanhóis. Mas de concreto, de fato provado, por enquanto, a prioridade, a precedência é dos espanhóis. A história não é uma disciplina estagnada, estática. A semana que vem, Rafael Nogueira, que é o presidente lá da Biblioteca Central, pode encontrar um documento, ou algum pesquisador na Europa, enfim, pode-se encontrar um documento que vai revolucionar todo esse conhecimento. Mas, de fato, hoje, o que se sabe é que os espanhóis chegaram antes. Vamos ver como é que foi isso. Em 1493, o Colombo fez sua terceira... em 1498, o Colombo fez sua terceira viagem para aqui. E ele procurou... porque a primeira e a segunda viagens dele foram feitas como? Viajava até as Canárias e das Canárias rumava para o oeste e ia embora, até chegar aqui nas Américas. Na terceira viagem ele desceu mais, foi até Cabo Verde e aí sim rumou para o oeste. Talvez por curiosidade de saber se o que o Dom João II falou era verdade ou não, é uma hipótese. O fato é que ele vai avistar, então, ao fim desses poucos dias de viagem do Cabo Verde até as Américas, ele vai avistar, esse é o primeiro registro que se tem, terras da América do Sul. Tá? Então, um lugar na Venezuela, atual Venezuela, chamado Golfo de Pária, foi avistado por Colombo. Esse é o primeiro registro, então, de alguém avistou a América do Sul. A Venezuela, só por curiosidade, esse nome Venezuela é um diminutivo de Veneza, Pequena Veneza, tá? E acho que vai ser um outro navegador espanhol que vai navegar ali, subir o Rio Orinoco, alguma coisa assim, que vai dar esse nome para aquela região ali, Venezuela. Depois de Colombo, nessa terceira viagem, em 1499, ele apenas avista, né, não desembarca, enfim. Depois disso veio um novo navegador que tinha participado de uma viagem com Colombo. A segunda viagem do Colombo, esse navegador esteve presente e o nome dele é Alonso de Ojeda, com J, Ojeda. E ele partiu no final, aliás, meados de 1499, ele partiu em direção à América, numa expedição. E, obviamente, navegando por Castela, tá? Todos esses navegadores espanhóis navegando ou em nome da coroa de Castela ou por iniciativa própria, mas navegadores espanhóis. Então, eles, nessa expedição,
Ele veio acompanhado de um cartógrafo que vai ficar muito famoso, chamado Juan de la Cosa, e do Américo Vespúcio, que era um navegador florentino, de Florença, na Itália. Aquele historiador brasileiro do século XIX, Francisco Adolfo de Van Hagen, ele vai revisar muitos documentos sobre a história do Brasil, e ele vai defender uma tese que depois se provou errada, que foi a tese de que o Alonso de Ojeda atingiu a costa do Brasil. E esse equívoco dele se deu por causa de uma carta do Américo Vespúcio, que ele escreveu para uma outra pessoa. E o Van Hagen descobriu essa carta inédita, estudou essa carta e chegou a essa conclusão. Mas depois, através da descoberta de novos documentos, ficou indiscutível de que o Américo Vespúcio tinha ou cometido um erro ou tinha mentido na carta que ele escreveu, de maneira que hoje já está pacificada a tese de que o Alonso de Ojeda, apesar de ter chegado muito perto, atingido também ali o norte da América do Sul, mas ele não chegou a pisar em território do Brasil atual, tá bom? Provavelmente ele chegou até a atual Guiana Francesa. E aí sim, em fins de 1499, numa expedição privada, Vicente Yáñez Pinzón, o famoso Pinzón, vai partir da Espanha, descer até o Cabo Verde, migrar para o oeste e vai atingir um território que hoje pertence ao Brasil. Tá? Por um tempo, por muito, talvez por 2 ou 3 séculos, defendeu-se a ideia de que ele atingiu o Cabo de Santo Agostinho, o atual Cabo de Santo Agostinho, que fica aqui, ao sul de Recife, aqui 1 hora de viagem de carro, perto da famosa praia de Porto de Galinhas. Mas essa tese de que ele tinha chegado no Cabo de Santo Agostinho, que na época ele batizou de Cabo de Santa Maria da Consolação, acabou sendo derrubada, e o próprio Van Hagen já levantou a tese de que essa versão não estava certa, ou seja, de que Pinzón não teria chegado no Cabo de Santo Agostinho, mas um pouco mais ao norte, na ponta de Mucuripe, que fica no Ceará. E em 1975, um outro pesquisador confirmou essa tese e hoje não se discute mais. Então, fato, entre 26 de janeiro e 2 de fevereiro, tá? Mas provavelmente em 26 de janeiro de 1500, Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, desembarcou e tomou posse de uma praia, de uma ponta no atual Ceará. Então essa aí foi a primeira vez que os europeus comprovadamente estiveram em terras do atual Brasil, beleza? Ele toma posse, desembarca. Ali onde ele chegou primeiro, ele não encontrou, apesar de ver vestígios de seres humanos, dos índios, ele não encontrou. Então ele fica ali um tempo, embarca, navega mais para o norte um pouco e ainda em território brasileiro, ele vai avistar um grupo de 40 indígenas. Vai tentar fazer contato, não vai conseguir. Os indígenas vão jogar um objeto para eles na praia. Um dos marinheiros lá do Pinzón desce para pegar, achando que era um presente, mas era uma armadilha. Quando ele desce, os indígenas o atacam e ele é assassinado. Aí tem um confronto, morrem vários indígenas, morrem vários espanhóis. Esse primeiro conflito que houve foi entre os espanhóis e os índios potiguar, litoral do Rio Grande do Norte, subindo ali para o Ceará. Tá? Esses índios eram bastante aguerridos, não eram muito de conversa como os tupis, né? Que Cabral vai encontrar mais ao sul na Bahia, que eram mais tranquilos e tal. Depois o Pinzón parte então para o norte e vai desembocar lá nas Antilhas novamente. E teve um outro navegador espanhol chamado Diogo de Lepe, e esse navegou poucas semanas depois da partida do Pinzón, ele partiu também. Só que o Pinzón teve uma tempestade, muitos ventos, e essa tempestade, apesar de quase ter feito naufragar as 4 caravelas dele, acabou acelerando a viagem. A viagem de 1 mês durou aqui em 13, 14 dias. Então, deu uma diferença de 1 mês, mais ou menos. Então, 1 mês depois do Pinzón, chega aqui também no litoral brasileiro o Diogo de Lepe. Ele vai, assim como o Pinzón,
vai passar também pela foz do Rio Amazonas. Então, a desembocadura do Rio Amazonas, onde o Amazonas deságua no Oceano Atlântico, que é o lugar onde eles apelidaram de Mar Dulce, né? Vocês já devem ter ouvido falar que ali onde o Amazonas desemboca, né, encontra o Oceano Atlântico, a 15 quilômetros de Mar Doce, né? Então, você navega no mar, 15 quilômetros da costa, e a água é doce por causa do enorme volume de água que o Amazonas joga no oceano. E aí também aí foi, tanto o Pinzon como o Diogo de Lepe vão encontrar. O Diogo de Lepe vai avistar uma ponta que ele vai batizar como Cabo Rosto Hermoso. E porque diz que era uma coisa linda, uma coisa assim impressionante. Vários pontos do litoral brasileiro eram assim. Mas pelos historiadores, acredita-se que pode ter sido Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte, ou, essa é a tese do Van Hagen e de outros, Jericoacoara, no Ceará. Tá? Então, pela descrição que é feita, areia branca e tal, eles desconfiam que foi um desses dois lugares, mas eu imagino que a tendência da maioria é achar que foi Jericoacoara, no Ceará. Beleza, pessoal? Então, os castelhanos chegaram no Brasil antes dos portugueses, pelo menos em viagens conhecidas. Se os portugueses estiveram aqui ainda antes deles, não deixaram registros ou deixaram registros que até hoje não foram encontrados. Beleza? Um abraço.